Nós estamos começando mais um Especialize, um programa do grupo Ser Educacional nas redes sociais. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que você nunca ouviu falar na sua vida. Você já ouviu falar sobre o mundo VUCA? Será que ouviu? É interessantíssimo. E para aprender sobre o mundo VUCA, fique ligado que o Especialize está no ar. É isso aí. Hoje estamos no Especialize falando do tema O Mundo VUCA. Para falar desse tema, nós estamos aqui com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Pernambuco, a Ana Carla Cantarelli. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigado por estar conosco. É um prazer, Tibério. Eu que agradeço o convite, uma alegria. Rapaz, primeira pergunta. Que diacho é mundo VUCA? Porque VUCA pra mim só me lembra VUCA. Tem alguma coisa a ver, não? Olha, não exatamente diretamente, mas se a gente fizer uma correlação no final, pode ajudar a gente a fazer as associações. A gente brinca aqui, né, do ponto de vista regional, dizendo que tem a ver com muvuca, é exatamente um movimento desordenado. Isso. A ideia de muvuca é isso, né? É aquele movimento desordenado. Se a gente fosse pensar do ponto de vista conceitual, a ideia de mundo, VUCA, e VUCA é V-U-C-A, que vem das iniciais em inglês de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso. Então, se a gente fosse, entre aspas, traduzir, seria um VICA. Mas aí a ideia do ponto de vista do conceito é VUCA mesmo. Então é volátil, incerto no inglês, complexo e ambíguo. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo atualmente. E é esse que a gente ainda não tem um nome, ou a gente acha que não está acostumado com o nome, mas é esse mundo mesmo. Com toda essa efervescência que a gente está vendo. Em resumo, tem a ver realmente com a muvuca, Tem, né? nesse sentido tem, porque a gente está falando, quando a gente fala de muvuca regionalmente, é exatamente essa ebulição, essa efervescência. E o mundo VUCA é exatamente a construção das situações em que nós estamos vivendo, em que traz a volatilidade das coisas, então o V vem disso, de que as coisas passam muito rápido. Quando você vê, você parece que você não construiu, porque ela se esvai pelas mãos, a gente quando vê passou. O I, né, de incerteza, do inglês, e aí esse U traz essa condição da incerteza, você não tem mais certeza de nada. A gente vive num mundo em que não existem mais certezas. Inclusive os especialistas usam, por exemplo, uma incerteza concreta, o fato de Donald Trump ter ganho a eleição dos Estados Unidos. Se você fizer uma leitura absolutamente dentro daqueles moldes que nós tínhamos em leitura anterior, Tibério, a gente olhasse o mundo e dissesse assim, a China, ele nunca vai ganhar, tá tudo certo, Hillary tem todos os deputados, Hillary tem toda a base, tá tudo certo, contado, estruturado, o que acontece? Donald Trump ganha. Mas se eu disser que pra mim não foi surpresa? Foi não? Vou dizer por quê. Porque se você analisar dentro desse contexto sociocultural, Sim. ele representa o verdadeiro norte-americano e não o hispânico. Exatamente, que era a base dela, A né? base dela. A bandeira dela. Isso. Exatamente, mas essa era uma leitura dentro dessa visão que a gente já tem do mundo. Então, muito provavelmente essa leitura que você faz, ainda que de forma inconsciente, já é um movimento que você vê no mundo. Então, talvez dificilmente a gente tivesse uma quebra de paradigmas para ter uma mulher defendendo essa posição, também tem isso, a gente tem que considerar, defendendo uma posição dessa dentro dos Estados Unidos. Aí você vê essa volatilidade, a incerteza das coisas, a gente não tem mais garantia de que as coisas são como a gente tinha no passado. Lembra quando a gente estudava causa e efeito? Sim, sim. Então, né, teoria de Pareto, e a gente vê tudo bem arrumadinho, tudo, e a gente não tem mais essa certeza. A complexidade das coisas, que é o ser, de quantas variáveis tem numa condição. Para você ter uma noção, e aí trazendo uma questão muito atual para a gente, a questão de gênero, por exemplo. Se você fosse cadastrar hoje no Facebook, não sei quantos de vocês sabem disso. Se você fosse cadastrar hoje no Facebook, você tem 52 opções de gênero. 52. É esse silêncio mesmo que você faz toda vez. Toda vez as pessoas ficam meio que perplexas, assim. Gêneros, inclusive, que nós não conhecemos. Por quê? Porque já estão catalogados, inclusive em estudos, as pessoas se identificam com ele
efetivamente não está no nosso cotidiano. Isso é a complexidade do que nós estamos vivendo, isso é um dado de complexidade. E a ambiguidade, que é exatamente essa condição de que você não tem mais essa garantia que as coisas só são desse jeito. Tudo é relativizado. E veja se não é assim hoje. Você te faz uma pergunta para esperar aí, depende do contexto. Sobre que ótica você está fazendo a análise? Não, mas você tem que considerar outra coisa também. Então, tem essa ambiguidade junto com volatilidade, incertezas, complexidade, faz esse mundo ter essa característica que a gente está vivendo. E nós já estamos nele. Não é um mundo que a gente está descobrindo ainda. A gente ainda não sabe muito bem como lidar com algumas coisas. Mas nós já estamos assim. Porque essa é a sensação. As pessoas já sentem, talvez elas não saibam exatamente o que é isso. Mas é exatamente assim que a gente já está vivendo. Esse já é o nosso mundo. E a gente falou aí da Hillary, do Trump, e aí eu pergunto, é verdade que surgiu no exército norte-americano na década de 90? É exatamente essa a ideia. A ideia do mundo VUCA, ele foi idealizado exatamente por um general que, diante do preparo para ir à guerra e lidar com essas tropas, ele começou a perceber que aquele preparo que ele tinha, de toda a base que ele tinha de compreender como estratégia, de compreender forma de atuação, de compreender que preparo precisava que os seus soldados tivessem para estar naquela guerra, simplesmente não dava conta de quando ele chegava no fronte de guerra. Então, assim, aquele tempo não dava mais condição dele ter... As coisas eram muito mais rápidas, as respostas vinham mais rápidas, e aí ele preparava um soldado que, quando chegava, tinha outros desafios efetivos na prática. E isso foi exatamente a partir dessa ideia. E é muito interessante, né? Porque é dentro de um exército. Muito, porque eu acho até um seriado um dia desse. Sim. E era um ex-combatente de guerra que ficou com problemas psíquicos. E ele cometeu alguns crimes e tal. E aí alguma pessoa que era um policial estava ajudando ele. E ele disse, eu não quero fazer isso. Ele tomava ações inconscientes. Sim. Que eram resquícios possivelmente do que ele vivenciou. Aí ele fez... eu fui preparado para isso, eu fui preparado para a guerra. Aí o policial olha para ele e fez, para a guerra foi, mas para o pós-guerra não. Exatamente. Essa é uma das coisas que, bom, isso teve uma questão concreta lá no passado, mas ainda mais hoje é que, às vezes, o tempo entre sair para a guerra, foi exatamente isso que esse general se colocou, até chegar efetivamente lá, essa mudança, ou a volatilidade da questão do tempo, como as coisas mudam rapidamente. Então, às vezes você está aqui preparado e trazendo isso para o mundo da educação, Tibério, isso é uma questão super para a gente começar a pensar sobre isso. Nós já sabemos que nós não temos preparado, nós não sabemos para que profissões os alunos que estão hoje começando o ensino fundamental estarão prontos para trabalhar. Elas não existem ainda. Veja que coisa louca. Nós estamos preparando alunos para alguma coisa que nós... Bem isso. E aí entra toda uma complexidade. Porque, veja, o mundo VUCA surgiu do exército americano. Uhum. O mundo VUCA trabalha numa coisa chamada gestão. Aí tudo que se tem de gestão veio do exército, planejamento estratégico. Sim. Planejamento de estratégia veio dos militares. O termo estratégia né? E aí nós temos, eu acho que até um processo dicotômico que eu peço que você ajude a gente aqui. Porque assim, tudo vem do exército. Sim. E aí se diz, o exército é enrijecido e tal, mas todas as novidades de gestão saem do exército. E nós vivemos uma época hoje que é muito assim, líder é bom, chefe é ruim. Mas se tudo sai do exército, não fica meio complexo isso? Acho que a gente tem outras questões que precisam ser consideradas aí. E esse é um dos grandes embates. Eu fiz uma palestra sobre o mundo VUCA recentemente e foi exatamente isso que uma das pessoas disse, Ana, eu estou saindo daqui meio perturbada. Ela falou, porque assim, eu trabalho com garantia da qualidade, eu faço isso e meio que, enfim, meu planejamento estratégico serve para quê mesmo agora? Falei, então, para muito pouco. Pensando do ponto de vista daquele planejamento estratégico, que aí você fez o link com a questão do exército histórico, que previa, entre aspas, tudo que ia acontecer nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos. A gente não tem mais isso, velho. Não é mais possível isso. Mas aí entra uma outra questão aí em cima disso, a imprevisibilidade. Ótimo.
Mas das incertezas. das incertezas. Mas, trazendo para o lado da gestão, tá? É mais fácil eu trabalhar a incerteza com alguém que eu sei que vai fazer o que tem que ser feito ou alguém que nunca faz o que manda ser feito? Aí são as duas coisas. Veja, como é que a gente pode trabalhar isso aí? Acho que o fato de ter pessoas que vão, digamos assim, questionar as coisas é exatamente o perfil que a gente vai precisar começar a pensar. Porque como não tem previsibilidade, precisa ser alguém que diga assim, tá, e a gente precisa mesmo fazer isso desse jeito? Por que eu tenho que usar essa metodologia? Esse é um ponto. Do outro lado, eu vou precisar, essa mesma pessoa, veja que não são duas pessoas diferentes, essa aqui é a sacada. Vai ter que ser a mesma pessoa usando competências diferentes em momentos diferentes. De poder dizer assim, opa, vamos pegar isso que tem de novo agora e vamos fazer isso acontecer. Então eu preciso do questionador que pondera, que começa a pensar sobre, ok, como que eu posso fazer isso melhor e eu também não preciso repetir o que eu fiz no passado. E ao mesmo tempo, eu preciso dessa pessoa que se adapte facilmente ao que vai acontecer. Esse é o desafio. Pois é, e aí para mim é um grande desafio pelo seguinte, Taylor já dizia em 1885 que a grande massa operacional você não pode deixar com que ela pense a empresa, porque senão você vai ter grandes problemas. E nós estamos falando de uma época em que quem estudava, estudava. Sim. Nós estamos hoje numa época em que nós temos alunos que terminam a graduação e mal sabem ler e escrever. Sim, os analfabetos funcionais. E esses analfabetos funcionais, porque a gente tem acompanhado, pelo menos o que eu acompanho, diversas empresas, diversos empresários que eu converso, velho, achar, além de não saber de nada, acha que sabe de tudo, quer ganhar uma fortuna e questionar tudo. E aí quem está errado? Porque eu vejo o pessoal dizer que o exército é rígido, é ultrapassado. Mas aí surge agora o mundo VUCA e sai novamente do exército. Quer dizer, pelo que tudo que eu estudo de gestão, dos milhares de anos até recente, as melhores sacadas gerenciais saem do pseudo retrógrado do exército. Tanta gente fora do exército estudando desenvolvimento, inovações, idealizações gerenciais e mais uma vez o exército surge com a inovação. Eu acho meio uma contradição no processo. Aparentemente sim. Acho que a gente tem aí um olhar dicotômico mesmo para a situação. Assim, acho que um recorte que precisa ser feito e pensado é que de verdade não é todo o exército, né? Então a gente está falando de um exército americano e a gente está falando de um exército americano que trabalha, inclusive, toda a base de inteligência. Veja, a gente não está falando aqui, para ficar claro, que a gente não está fazendo uma defesa ao armamento, né? Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que existe uma complexidade... Toda uma base estrutural. Isso, estrutural, ok. De outra banda, o que startou-se lá no passado e até agora, mais recentemente mesmo com a ideia do mundo VUCA, precisa ser, na verdade, é um reflexo do que está acontecendo e precisa ser analisado e avaliado a partir do que a realidade está trazendo. Acho que um dos cuidados que nós vamos precisar ter diante dessas questões é o olhar para a geração. Então, veja, não há como a gente dizer assim, essa é uma geração que tem essa característica e por causa disso a gente rotula como sendo isso ou aquilo outro. A gente já está falando de novos modelos. Nós já estamos falando, por exemplo, que é possível ter um Prachá e uma Ana na faixa dos 40 anos que conseguem trabalhar adaptativamente no mundo VUCA, talvez melhor do que muita gente de 20. Sim. Entende? Então, assim, a gente descaracteriza esses modelos de que a gente tem gerações marcadas por datas. Eu digo mais, infelizmente, eu acredito que mais uma vez quem vai sofrer com isso é a geração Y, não a Z nem a X. Sim, aquela que era talvez a mediana anterior, que seria a X nossa. Isso. Exatamente, pelas extremidades. É possível que isso aconteça. O que talvez a geração Y tenha de diferente disso é que a capacidade de aceitação do novo na percepção deles. Isso. Entende? Isso. É mais fácil para eles do que para a gente. Dentro do conceito que a gente vem trabalhando, você trabalha muito com comportamento organizacional. Sim. Por mais que a gente não queira, a gente sempre divide as gerações, né? Existe a limitação tecnológica da geração X em relação à geração Y, mas existe uma capacidade de uma abertura para o aprendizado que a Y não tem. A Y é a sabedora de tudo, como tem informação disponível o tempo inteiro,
não sabe de nada, mas acha que sabe de tudo. Não conseguiu fazer essa leitura de que tem um saber diferenciado, né? Isso. Eu não sei se não sabe. Existe uma diferença entre saber e saber onde está. Sim, acho que era isso que eu ia chegar. Veja, o que a gente tem aí, do ponto de vista histórico, Tibério, que a gente tem um conteúdo efetivo da geração X, que a gente tem isso, que a gente estudou, que a gente foi atrás, ok. Aí a gente tem uma geração Y que transcendeu essa questão de alguns paradigmas que nós tínhamos do que era aprendizado e do que era saber. Porque também, aí eu vou falando um pouco como RH, acho que às vezes, ou muitas vezes, a gente também, e eu estou fazendo todo o meia-culpa nessa história, viu, todo um olhar mesmo na área de RH, a gente quer recrutar pessoas com perfil inovador, que tragam diferenciais para a organização, que sejam competitivos, e aí a gente pega um modelo de recrutamento e seleção de uma geração que não tinha isso e diz, agora eu quero que você se encaixe nisso. Gente, essa equação não vai fechar nunca. É como você colocar um retângulo dentro de um triângulo. Não vai. Isso não vai caber. Então, esse é um olhar. De outro lado, o que a gente já sabe é que também a gente tem um movimento, falando de gerações, a gente tem um movimento nesse mundo atual, talvez que a gente nunca tenha tido no mundo VUCA, a gente nunca tinha tido antes. Que a gente tem uma valorização sendo retomada do grupo maior de 45 anos. Sim. A exemplo, por exemplo, da Gol, que tem uma atividade, um programa para maturidade, recrutar maturidade. Mas eu concordo com Pois você. é. Mas por que essa valorização? Pelo que eles têm para emprestar, para conduzir, para Mas também não está correlacionado ao que se esperava da Y que não teve nessa década? Eu acho que são duas entregas diferentes, Tibério. Sabe por quê? Porque essa maturidade aqui, nem a gente teria com pessoas maiores de 45, né? Mas assim, eu não estou dizendo que eles não entregaram porque eles são incompetentes. Estou dizendo, eles não entregaram porque era expectado deles algo que eles não podiam dar. Ah, sim, ok. Estava se esperando alguma coisa que não conseguia. Concordo com você. Lembre que até 2010, quem tinha mais de 30 era velho, quem tinha menos de 40, não, quem tinha mais de 30, quem tinha menos de 30 era novo, quem tinha mais de 40 era velho. Era. Aí sobrava 10 anos ali que você tinha que fazer sua vida profissional inteira, como se fosse possível. Isso. Então assim, eu acho que essa é a questão que a gente está vivendo. A gente está vivendo essa valorização, a gente está vivendo o meio de campo, teoricamente, somos nós, os mortais, nesse meio de campo aí, e a gente tem uma geração chegando. Então o nosso grande desafio vai ser viver esse caldeirão de possibilidades em realidades que é possível ter a escuta de alguém que não vai ter, por exemplo, esse modelo que a gente tinha de ter que colocar a biometria, de registrar a entrada, registrar a saída. Hoje de manhã a gente estava numa discussão num grupo estratégico de gestão de pessoas e a gente estava conversando sobre isso. O que a gente estava dizendo? Nossa, como que, já falando sobre essas questões relativas à reforma trabalhista, enfim, que foi, que não foi, que está em todo esse impasse, e a gente estava questionando como que a gente vai tratar, por exemplo, com uma geração que faz uma entrega, que pode ser inclusive da casa dela no formato home office, Sim. super tranquilo, Sim. e que eu não tenho como controlar nem a entrega dela nesse sentido, mas eu tenho um resultado, porque o nosso modelo de avaliação Mas aí vem a pergunta, anterior. diante da experiência que eu tenho Sim. em várias empresas e pessoas. O problema não está justamente porque quando se dá isso à nossa população, eles não entregam pela questão cultural. Se você lembrar a propaganda do lançamento do carro, o cara chega atrasado no trabalho, aí não tem ninguém. Não tem ninguém, só o zelador. Aí faz cadê todo mundo? Sabe não? O patrão comprou o carro tal. Porque quem comprasse o carro ganhava viagem para qualquer lugar do mundo. Ah, tá. Então, é a imagem que as multinacionais têm do brasileiro. Quer dizer, se o patrão não está, ninguém vai trabalhar. Para que trabalhar? Então, no momento que eu dou, porque eu vejo que isso tem funcionado muito em nível estratégico. Beleza. Tu pega alguém de alta formação, alta responsabilidade, ele não vai jogar fora uma carreira, um patamar que ele chegou, tô no home office e sem fazer nada. Mas no nível operacional, o que eu acompanho é diferente. Se eu dou e saio, não é feito. Tá, mas aí depende do nível operacional. Só para a gente ampliar um pouquinho a discussão sobre isso. O que a gente está falando aqui, por exemplo, especificamente numa entrega de nível de tecnologia, por exemplo, área de TI, os caras não querem esse formato de ter que bater ponto, ter que fazer isso. Por quê? Porque ele senta,
na praia, boa viagem, se for necessário, com o notebook dele e um celular, e ele entrega um programa em qualquer lugar do mundo. Ele trabalha, mas a área de tecnologia tem uma exceção. Tá, é isso, mas o que eu estou dizendo assim, a área é por área, não é mais pelo perfil da geração, é isso que eu quero pra gente ponderar, entendeu? Porque é o tipo da entrega da área, então a tecnologia consegue fazer isso. Quando a gente vai, por exemplo, para uma área operacional de fabril, por exemplo, reconheço que ainda é um grupo, talvez pela própria construção que nós tivemos, ainda é um grupo que tem uma tendência de trabalhar mais sobre esse olhar. Aí eu quero voltar para aquela questão de chefia e liderança. Porque aí talvez tenha muito mais uma responsabilidade para a gente pensar do ponto de vista de liderança do que especificamente do perfil das pessoas. O que é que eu trabalho com desenvolvimento de liderança há 18 anos na minha vida. E dentro desse olhar, esse perfil de liderança tiver também sendo modificado. As pessoas funcionavam como antigamente, vulgarmente se dizia, entre aspas, no chicote. O chicote do ponto de vista simbólico, mas era exatamente aquela ideia que remetia à escravidão. Então, se eu estou mandando você fazer, você faz do jeito que eu estou fazendo. Hoje, eu tenho inclusive uma empresa que é minha cliente de um bom tempo já, mais de 15 anos, e o trabalho dela é basicamente mão de obra. Então, a empresa é uma manufatura fabril. Dentro dessa realidade, hoje, eles já têm dificuldade em ter esse perfil atual para ser essa pessoa que vai começar lá no operador. Aí volta para aquilo que você dizia. Talvez a facilidade de acesso a informações, esse clique fácil, essa entrega rapidinha que a gente tem hoje na maioria dos lugares para as coisas que a gente quer, fez com que esse jovem de 18 anos, entrando para o primeiro emprego, operador, mão de obra, não tem nenhum ensino médio ainda concluído, ache que pode sentar numa cadeira maior em pouco tempo. Daí a gente tem uma liderança que ajuda esse cara a dizer assim, a gente pode aproveitar o teu melhor aqui, mas a gente precisa pontuar isso, você precisa entregar aquilo, aí a liderança faz toda a diferença. É uma sugestão. Aí a gente vai discutir daqui a pouco se isso tem efeito de verdade. Tá bom, né? Sim. Gente, nós estamos aqui hoje falando do mundo VUCA com a presidente da BRHPE, Ana Cantarelli. Nós estamos indo para um intervalo e a gente volta já com o especialista. Não sai daí não. Destacar no mercado de trabalho não é fácil, mas a gente mostra que você pode estar entre os melhores. Faça já a sua pós-graduação na UNAMA e se destaque. Essa é a oportunidade que você esperava para ampliar seus conhecimentos com estudos de caso e desafios reais. Escolha um dos cursos da pós-graduação UNAMA e conte com o reconhecimento da melhor universidade privada do Pará e região norte. Pós-graduação UNAMA. É mais tradição. É você entre os melhores. Estamos de volta com o Especialize, falando do tema O Mundo VUCA, com a nossa presidente da BRHPE, Ana Cantarelli. Estamos falando da efetividade. Ana falou que o nível operacional, se eu pego um líder, um comandante, que saiba trabalhar e orientar, o resultado vem. Ana, eu vou dizer para você, os dados estatísticos que eu tenho de todas as empresas, isso não acontece na prática, é só a teoria. É que a gente ainda tem Eu estou lhe dizendo mais de 85%. Reconheço, Tibério. Veja, eu acho que a gente tem um caminho para caminhar nisso. Eu lhe digo porque é exatamente um público que a gente vê. A experiência tem mostrado, e assim, quando a gente está falando exatamente dessas formações de desenvolvimento de liderança, que nós temos um gap muito grande. A gente teve modelos de liderança no passado que funcionaram durante um bom tempo e a gente não apaga nem nega isso, muito pelo contrário, a gente reconhece o quanto isso foi importante. Ocorre que talvez a gente tenha perdido um pouco o time da virada de chave para poder compreender que de verdade a liderança precisa estar mais perto dessas pessoas para que elas consigam entregar. Então você imagina que em 2004 o Hunter veio falar sobre a questão do líder servidor. Então, assim, que é exatamente que não é o servidor no sentido da subserviência, sim. É o servidor no sentido de estar à disposição de atuar, ajudando, de apoiar. Exatamente. Acho que nisso a gente ainda tem
um gap ainda. A gente ainda não conseguiu compreender completamente que essa é a liderança que vai fazer diferença daqui para frente. Eu estou falando porque tem duas situações Sim. que me aguçam muito estudar e pesquisar a respeito na prática, a execução nas empresas. Né? Primeiro, o que eu vejo nas empresas é uma preocupação muito grande em treinar os líderes. Sim. Mas o líder é alguém que tem uma pseudo-formação social, acadêmica e profissional aguçada, maior. Sim, teoricamente. E ele tem uma base muito maior de quem não tem. Aí eu preparo quem já está pseudo-preparado, mas eu não vejo treinamento para liderado. Aí o líder quer executar, mas não consegue porque o liderado, ele não sabe o papel dele, ele não sabe para que ele está ali, por que ele está ali, como ele deve agir. Isso eu vejo, e isso é nacional. Concordo com você. Né? E aí, para concluir essa linha de raciocínio, eu estou falando porque aí a teoria fica lindo quando eu treino liderado, que tem que ser líder, que tem que... Tá? Porque para mim, chefe e líder é a mesma coisa. Né? Não é o nome que muda. É a atuação. Até porque, pelo conceito técnico, chefe não tem nada de pejorativo. Chefe é como um grupo para dar resultado para a empresa. Eu sou chefe. Né? Então, assim, tem um vídeo rodando na internet, sensacional, por sinal, de um cara que fala assim, uma historinha que fala assim, o cara chega pro pai, chega pro grupo e fala, ó, meu pai tá velho, meu pai já devia ter deixado a empresa há muito tempo, eu assumi, eu já tenho 30 anos, já estou pronto, eu me formei não sei aonde, fiz curso fora não sei onde, pererei, pororô, aí o cara faz, tá, a empresa tem quantos anos? Ele, tantos anos, quantos funcionários? Tantos mil funcionários. Aí começa a responder, tá, teu pai com tua idade já tinha o quê? Já tinha a empresa já tinha tantos anos, a empresa já tinha não sei quantos milhões, não sei quantos mil funcionários, meu pai já tinha eu e meus irmãos, e tu com 30 anos, tem o quê? Aí o cara, como assim? Você tem que ir em empresa, já fez o que da sua vida, já deu o que de resultado? Aí assim, a gestão do pai é ultrapassada, mas é o pai que fez e faz a empresa acontecer. Ele é o supra-sumo que nunca botou uma barraca para dizer, essa aqui fui eu que fiz dar certo. Sim. Eu vejo isso muito acontecer. O subordinado, o liderado, que critica a autogestão, mas nunca executou nada para dizer, ó, eu provo que eu consigo fazer algo. Então eu acho que existe um modismo muito grande nesse cenário, né, de que o superior é responsável e se não dá certo a culpa é do superior. Existe muito isso. Falha da gestão. Ainda é assim. E eu acho lindo o discurso, né? Se a empresa teve sucesso, são as pessoas. Se teve fracasso, foi o gestor. Como assim? Acho que tem algumas coisas para a gente pensar aí. Acho que o primeiro ponto é que, assim, o investimento é prioritariamente na liderança, porque a gente também já sabe que essa liderança, e normalmente a média, não a alta, surpreendentemente, mas é a média liderança que faz o que eu digo das coisas alavancarem ou atravancarem. Que é quem está interligado. Perfeito. É o elo, é quem faz a ligação entre as coisas. Bacana. Quando a gente diz que liderado às vezes não está preparado, e eu reconheço que isso é verdade, ocorre que quando a gente trabalha esse líder, pressupõe-se que ele vai ter, mesmo com todo o formato que ele já tem, ele vai ter algumas habilidades. O que eu penso que a gente já tem estruturado em liderança hoje é que o fato dele ter uma graduação ou uma pós-graduação isoladamente, que seja aqui tudo aspiado, isoladamente não garante que ele vai ter uma questão de liderança estruturada, porque é comportamental. Concordo com você, e até porque um dos pontos que eu estava pesquisando, né, para aprender mais sobre o mundo VUCA, até para que minha equipe não vire uma muvuca, a multidisciplinaridade, quase não sai. Difícil, multidisciplinaridade. Né? Tem que existir para lidar com a complexidade do mundo VUCA. E aí, minha gente, essa multidisciplinaridade quer dizer o quê? Faça várias pós-graduações, né? Veja só, você pode até, se está pensando sobre isso, é como se fosse mesmo. Você precisa ter uma condição de compreender sobre vários aspectos. Quando a gente está falando de mundo VUCA, a gente vai, inclusive, no contraponto dessa gestão de liderança, onde esse líder pensa e prepara liderado para baixo, como se fosse apenas uma relação unilateral. É exatamente o contrário. Quanto mais você é membro de equipe, liderado,
Quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, mais possibilidade você tem de fazer essa movimentação. Inclusive, porque já se falando sobre o mundo VUCA, já se projeta que no futuro, cada dia mais nós teremos menos caixinhas, como a gente diz, de organogramas, e nós teremos mais projetos sendo entregues e trabalhados interfaceados. Então é super possível, Tibério, que no projeto você seja meu gestor, porque você é o gestor do projeto, e eu estou com a minha expertise à disposição desse projeto, e num outro projeto que esteja acontecendo em paralelo, eu seja a sua líder e você esteja colocando a sua expertise nisso. Isso é parte do mundo VUCA. Existem algumas empresas, poucas no Brasil, mas que já trabalham com células autogeridas. Exato. Isso. Essa é a ideia. Pronto. O mundo VUCA, nesse sentido da complexidade, da multidisciplinariedade, ele vem trazer exatamente isso. Então, veja, todo mundo vai ter que aprender um pouco sobre essa questão de ter liderança, de ter a liderança. Que competências vão ser necessárias para esse novo mundo? Porque não vai adiantar eu saber somente eu ter essa condição de conduzir quando eu não tenho a condição, por exemplo, de em algum momento ser conduzido. E saber com clareza que em algum momento você é meu gestor. Mesmo que no momento seguinte eu precise estar à frente de um projeto e a gente precisa tratar numa relação inversa, digamos assim. Ao mesmo tempo, quem tem essa maturidade de compreender diversos universos, ter saberes complementares, super indicado, assim, é o que a gente mais fala hoje em dia. Então, assim, se você precisar hoje investir num desenvolvimento da sua carreira, comece a olhar que nuances você tem de complementariedade. Gestão de carreira basicamente é isso hoje. Então, assim, vamos lá, dentro da área de gestão de pessoas. Então, você já fez uma graduação, fez um tecnólogo em RH, vamos imaginar? Ok, ou fez uma graduação em administração, em psicologia, bacana. Tua pós, a próxima é o quê? Psicologia organizacional, gestão de pessoas, ok. A segunda pós vai para negócios, vai ouvir gestão empresarial, vai entender um pouquinho sobre como o marketing impacta nisso. Nós precisamos de gente que tenha esse olhar complementar. E às vezes a gente fica meio que no funil, e isso era muito próprio da geração anterior, você se especializava. O que é que acontecia? Às vezes ficava um beco sem saída. Eu acompanho o processo de coaching uma executiva nessa situação. Só para exemplificar para ti, o que aconteceu? Ela teve 4 filhos, e entre o terceiro e o quarto, o terceiro filho é um filho especial, e com toda a demanda que isso precisou ter, e aí, enfim, como ela mesmo disse, por um descuido veio o quarto, então ela tinha um filho menor, com um filho especial no começo que dedicava. Ela já tinha se afastado do trabalho mais ou menos uns 2 anos e meio. E aí engravidou desse quarto filho, emendou 6 anos. Ok. Uma executiva que trabalhava especificamente com um produto de venda no Nordeste, que era um sistema de relacionamento de CRM desses da vida que nós conhecemos. E por uma questão, né, da ética a gente não coloca o nome, mas era isso que ela fazia, ela vendia. Ok. 6 anos, tecnologia mudou. Não tem mais aquele CRM. E aí ela me procurou e disse assim, Ana, eu preciso de um coach, porque eu não sei o que é que eu faço da minha vida. Veja, ela era a especialista, é isso que eu estou dizendo. Então, em 6 anos mudou a vida dela. Ela não tem mais lugar no mercado, literalmente, assim, não cabe, não é nem mais nem usado. Imagine que os clientes grandes, enormes que ela tinha, não usam mais. Aliás, usam do concorrente, que é melhor do que o dela, e ela não sabe nem qual era o dela, nem mais conhece mais o do concorrente. Então, assim, uma pessoa completamente perdida nesse sentido, que eu digo que é o afunilamento, a especialização que virou beco sem saída. Se especializou, então assim, cuidado com o beco sem saída. Amplie seu preparo. Gente, chegou o fim. O programa hoje eu tenho certeza que vocês adoraram. A Ana foi sensacional. Vamos fazer parte 2. Muito obrigado. E assim, quer aprender mais sobre o mundo VUCA? Quer aprender mais na prática? Vem até aula nas nossas pós-graduações com a Ana. Sim. Vai ser não perca não, tá certo? Então, ó, quem gostou, semana que vem nós temos mais especialistas para você. Até a próxima.